Olá, meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez para este espaço de estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Alegria para mim, em minhas viagens, sempre encontrando pessoas que se conectam com a Sá Feliz e muita gente que compartilha para irmãos da igreja, para amigos que não são membros batizados. Eu quero dizer que todos vocês são muito bem-vindos. Sei que esta lição alcança, em maioria, pessoas de fala de língua portuguesa, mas tem muita gente que fala o espanhol, que se conecta conosco. Todos vocês são muito bem-vindos. Esse link que aparece aí, a gente repete porque cada semana novas pessoas estão entrando. Se você fizer a sua inscrição nesse link, você vai receber no seu WhatsApp a conexão direta para o estudo da lição e vai receber também as informações e novidades da Sá Feliz. É uma facilidade para você. E não deixe, com a sua inscrição, você tem a oportunidade de postar o seu comentário, fazer o seu pedido de oração, que é sempre muito significativo, porque além de eu orar por esses pedidos diariamente, nós podemos orar uns pelos outros, criando assim um senso de família mundial, e também a Sá Feliz mantém uma equipe de intercessores que ora em favor dos pedidos. Olha que bênção maravilhosa. Você também tem a oportunidade de compartilhar esse conteúdo, que será grande bênção para quem recebe e certamente para você que está fazendo esse ato, essa atitude, tomando essa atitude de bondade, de compartilhamento. Que maravilha, que bênção. Eu estou muito feliz e muito animado para a lição dessa semana. Uma lição realmente fantástica, com muito recurso, muita aplicação espiritual. Eu espero que Deus nos conduza nesse estudo para que nós possamos extrair o melhor da lição e que ela seja uma experiência positiva de crescimento para nós, e para isso nós vamos pedir a bênção de Deus, a orientação do seu Espírito Santo. Convido você para curvar a fronte e juntos orarmos. Senhor Deus, Pai nosso, quero te agradecer por este momento de oportunidade que mais uma vez o Senhor nos concede de estudarmos junto com nossos amigos espalhados aí pelo mundo esta lição tão preciosa da Escola Sabatina. Quero orar pelos nossos irmãos e irmãs, membros de igreja, pelos nossos amigos que não são membros batizados, mas que recebem esse conteúdo, que curtem este estudo, que o Senhor possa alcançar e abençoar a todos. Dá-nos sabedoria, entendimento e clareza, Senhor, de percebermos as lições tão preciosas do passado, que sejam para nós uma fonte de força para colocarmos em prática em nossa vida. No presente nós oramos, pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Título da lição número 5 do terceiro trimestre de 2025, a Páscoa. Verso para memorizar vem do capítulo 12, versos 26 e 27 do livro de Êxodo, e diz assim: quando seus filhos perguntarem que rito é este, respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Essa porção nós voltaremos a comentar de forma mais enfática aí na quarta e também na quinta-feira. Muito bem, chegamos à última praga, às 10. Vamos só lembrar alguma coisa aqui, até fiz uma colinha aqui para não cometer nenhum equívoco. Lembrando que as 9 primeiras pragas que nós estudamos na semana anterior, elas foram em sequências de 3. As 3 primeiras foram mais leves, elas caíram sobre todos, hebreus e egípcios. E hoje alguém me perguntou, mas por que as 3 primeiras pragas caíram sobre os hebreus, algo que eu não comentei na semana passada? Por 2 razões especiais. Primeiro, Deus quis demonstrar também para os israelitas que a sua soberania era sobre toda a terra. Segundo ponto muito significativo é que ao longo dos anos, já mencionamos isso, que os israelitas tenham passado cerca de 215 anos no Egito, e parte desse tempo eles passaram como escravos e parte como uma nação livre.
até que chegou o faraó que não conhecia José. Então, nós imaginamos que ao longo desse tempo, eles foram perdendo, muitos foram perdendo a conexão com o Deus de Israel, com o Deus Criador, com a guarda do sábado, e foram se inclinando para as idolatrias e os cultos idólatras do Egito. Há um texto muito interessante aqui no livro Patriarcas e Profetas, na página 216, já dessa versão nova aqui, e vai corresponder mais ou menos a 260 da outra edição. E aqui Ellen White nos escreve que durante esses anos de servidão, sempre houve entre os israelitas aqueles que se mantiveram fiéis, um remanescente de fidelidade. Eles ficavam muito entristecidos ao ver seus filhos testemunharem, ao ver seus filhos diariamente expostos aos falsos deuses e sendo afetados por eles. Nessa angústia, estes remanescentes fiéis, eles clamaram ao Senhor, pedindo livramento do jugo da escravidão, mas também eles desejavam ficar fora do Egito, fora da influência corruptora da idolatria do Egito. E com a posição destes remanescentes de fidelidade, eles também testemunharam para os egípcios, que em grande parte recusaram ser doutrinados, ensinados pelos escravos. Mas olha que interessante, Deus sempre teve um remanescente. Eu muitas vezes fico pensando, irmão, se nós não deveríamos pensar que além de adventistas, além de filhos de Israel, como lemos no Patriarca, havia um remanescente fiel, se nós também já não chegamos ao tempo de buscarmos esta condição de verdadeiros remanescentes. Não basta só pertencer à igreja, participar da igreja, mas tem que ter algo mais, um compromisso mais sério para que as coisas do Egito, as coisas modernas dessa sociedade, as atrações dessa sociedade não nos levem à corrupção e à idolatria. Mas voltando aí às pragas, então as 3 primeiras, já mencionei porque elas também caíram sobre os hebreus, foram mais leves, e a primeira e a segunda foram anunciadas, a terceira não. Depois vem o segundo bloco, a 4 e a 5 também foram anunciadas, a sexta não. O terceiro bloco já foram mais fortes, já afetaram a economia diretamente e também afetaram vidas. A partir da 7ª, 8ª e a 9ª pragas, a 7ª e 8ª foram anunciadas, a 9ª não. E essas foram mais fortes também, mais ainda, elas foram num crescendo, e chegamos à 10ª praga, quando ela foi anunciada, nós vamos ver ao estudarmos nesta sequência de lições desta semana. Assim, nós recordamos esse contexto, né, em que as pragas aconteceram, e uma coisa curiosa, no final da 9ª praga, quando o faraó se dirige a Moisés, ali capítulo 10, vou pedir até para a produção colocar, verso 28 e 29 do capítulo 10, só para a gente pegar esse gancho e entrar na lição. Disse, pois, faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei a ver o teu rosto. Olha que coisa interessante. O faraó ameaça pela primeira vez Moisés de morte ao final da 9ª praga. E diz, se eu te ver novamente, você vai morrer. E Moisés afirma, eu também não vou ver mais você. Mas isso não aconteceu. Mas 2 vezes o faraó iria estar frente a frente com Moisés, e ele não matou Moisés. No anúncio da 10ª praga, e depois, ao final da 10ª praga, a gente vai considerar isso. Então, esse é o contexto, esse é o cenário, e a lição aqui ainda na introdução, o autor nos leva a pensar o seguinte: como nos sentimos e como reagimos quando uma situação muito grave pesa sobre nós e nós precisamos escolher, tomar uma decisão, dar passos, e temos que considerar se aquele passo que vamos dar vai afetar positivo ou negativamente as pessoas. Eu trabalhei no meu ministério por 40 anos, trabalhei em liderança por vários anos, e de forma bastante decisiva no NASF, eu fui o diretor-geral da nossa universidade ali na cidade de São Paulo, e algumas decisões colegiais, sempre procurando compartilhar, mas havia certas coisas que a decisão final me cabia a mim, eu não tinha como
escolher não decidir. E quantas vezes, quando uma decisão de um líder tem que ser tomada e ela vai afetar as pessoas para bem ou para mal, como nós nos sentimos pequenos e clamamos a Deus e buscamos a sabedoria. Mas o faraó não fez isso. Deus sempre está disposto a nos conceder sabedoria, iluminação. Ele se aproxima de nós para nos dar esse entendimento. E ele não lança isso em rosto, ele nos socorre nessa angústia, nesse tempo de dificuldade. Temos inúmeros exemplos bíblicos. Josafá, por exemplo, é um que me ocorre agora, segundo Crônicas, diante de uma ameaça, ele busca Deus, Deus orienta, ele segue a orientação de Deus. Mas o difícil, o triste é quando nós, em nossa humanidade teimosa, em nosso coração teimoso, mesmo com evidências de caminhos apontados por Deus, apontados em sua palavra, ou na revelação moderna do dom profético nos escritos do Espírito de Profecia de Ellen White, nós ainda insistimos em fazer aquilo que está no nosso coração, contrário à revelação, contrário às evidências. Neste relato do livro de Êxodo, a recusa de um homem em submeter-se a Deus, mesmo diante de tanta demonstração, mesmo diante de tantas advertências, resultou no desastre de toda uma nação. Eu pergunto para a gente pôr aqui, ir para o encerramento do sábado à tarde. Será que nós temos sido essa pessoa teimosa, esse coração obstinado, resistente? Talvez eu esteja falando para pessoas que ainda não entregaram seu coração a Jesus e seguem obstinadas, relutantes, mesmo tendo evidências, mesmo tendo manifestações maravilhosas do amor, da bondade, da misericórdia, do poder de Deus, endurece o coração. Que esse não seja o meu caso, que não seja o seu caso, para nós pensarmos e assim pomos um ponto final na lição do sábado à tarde.